Na verdade, eu acho que ele viaja na maionese. Ele diz que, na era da informação, os consumidores rapidamente têm que contar com qualidade superior por um preço menor com o tempo. Mas ele diz que o preço e a qualidade, as curvas de preço de qualidade, elas divergem tão dramaticamente que parece que quanto melhor é a coisa, mais barata ela vai custar. E o que é estranho é que esses economistas bobos, com as suas curvas de demanda e de oferta, eles argumentam que quando algo é melhor, ela vai ter que ter um preço maior. Mas esse economista tem que estar errado, certo? Temos que rasgar a teoria econômica, porque agora a curva de demanda mudou. Na verdade, ela vai aumentar? Não sei, talvez seja um círculo. Vai ter que ser um formato maluco, não é? Porque não podemos mais usar a teoria econômica básica para explicar os preços. A ênfase aqui é que, ao passar do tempo, com as melhorias na tecnologia, muitas vezes os custos vão se baixar. Então, hoje você compra um PC com preço menor, mas de qualidade melhor do que um computador que você compraria há 10 anos atrás. Mas isso não é uma violação da lei da demanda, como formulado pelo Carl Menger, que diz que outras coisas, considerando outras variáveis iguais, num preço menor, uma quantidade maior será vendida. O desejo de compradores a comprar porque valorizam mais, e o maior o preço do equilíbrio. Kelly está confundindo, na questão de oferta e demanda, ele está confundindo o movimento na curva ao passar do tempo, confundindo com uma viagem numa curva específica, num momento no tempo. Então, a demanda vai para baixo, a curva da demanda vai para baixo. A lei do Moore não invalida a lei da demanda. No fim dos anos 90, antes do estouro da bolha da internet, é quando você vinha essas ideias idiotas com mais frequência. A escassez, a primeira assunção da economia antiga, não é o fator dominante da nova economia. Lembre-se, o que o economista quer dizer com escassez, o que a economia austríaca significa com a palavra escassez, que o Hoppe comentou ontem na sua palestra, é que humanos usam meios que são escassos para atingir os fins que eles desejam. Então, a ação humana sempre envolve o uso de meios escassos. Não conseguimos conseguir alcançar todos os fins que queremos, então temos que considerar alternativas, mudanças nas margens, custos de oportunidade, de usar recursos para uma atividade em oposição à outra. Não se pode ter tudo o que queremos. Temos que fazer alguns sacrifícios, ou seja, temos que economizar. Isso é uma coisa que você aprende no primeiro dia de qualquer curso de economia, austríaco ou outro, talvez não keynesiano, mas qualquer programa decente de economia. Isso não significa que nós somos pobres. Escassez não é o fator da nova economia. Muitos dos nossos mercados estão cheios de bens e serviços. Os vendedores competem para compradores, ok? Eles descontam, eles cortam custos, eles expandem mercados por meio da publicidade, como se isso não acontecesse antes, de 1990. Será que antes disso os vendedores não competiam um com o outro em outros séculos, outras décadas? Você já ouviu falar da Standard Oil, do Carnegie, ou outros grandes empreendedores do passado? Mais das empresas hoje dependem do desconto em quantidade. O maior a demanda, o menor o preço. Isso é um daqueles ditados que, se você não presta atenção, você pode pensar, opa, a lei da demanda não existe mais, podemos dispensá-la. O maior a demanda, o menor o preço. Óbvio que isso não faz sentido. Isso é exageração, uma euforia extrema, levada ao extremo. Se
pensamos bem a respeito, vamos perceber que o que parece ser novo talvez é mais importante, na margem pode ser mais significativo, mas o que parece ser novo não é sempre novo. Como vemos no livro de Eclesiastes, não há nada de novo embaixo do sol. Algumas coisas novas, tem ideias novas, produtos novos, serviços novos. Mas fenômenos novos nem sempre são tão novos quanto aparentam ser. É verdade que qualquer um pode ter um blog, qualquer um pode ter um site de internet, um Twitter. Então, o custo de publicar tem diminuído graças à nova tecnologia. Mas não é o caso que as pessoas nunca tinham meios de comunicação a baixo custo anteriormente. Se você lê a história da Revolução Americana, pessoas como Thomas Paine, por exemplo, estavam escrevendo pequenos documentos contra o rei, contra o monarca e distribuindo, não sei se a palavra traduz, mas em folders, panfletos, uns pedacinhos de papel que pode ser distribuído e a impressora pode imprimir várias cópias e pode ser distribuído de uma forma clandestina. Então, não é o caso que até 10 anos atrás a única forma de distribuir ideias a muitas pessoas era ter uma grande casa editora, que não precisa mais disso hoje em dia. Isso é uma exageração. É um exagero. Óbvio que a internet tem muitas coisas incríveis, mas apesar disso, nós tínhamos comunicações boas no passado. O telégrafo é um bom exemplo. Essa tecnologia surgiu no fim do século XVIII, início do século XIX. Um dos primeiros telégrafos eram visuais, sistemas visuais, que usava muitos nódulos e bandeiras e outros sinais. Cada nódulo teria um vidro onde se poderia ver o outro e poderiam ser transferidos. O telégrafo elétrico também surgiu depois. Tem um livro chamado A Internet Vitoriana, que é sobre a história do telégrafo. É muito interessante, porque na época que o telégrafo elétrico foi usado de uma forma ampla, os acadêmicos estavam escrevendo livros com citações parecidas com esse que eu acabei de te mostrar. Tudo é diferente agora. Temos uma nova economia, porque temos comunicações instantâneas pelo globo. As curvas de demanda não vão baixar mais, não há mais escassez. Toda a sociedade vai se mudar. Claro que não mudou da mesma forma radical como eles tinham previstos. Tinha coisas como linguagem de texto inventado pelos operadores de telégrafo da era vitoriana. No século XIX, fazendo equivalente a BRB, DLO, esse tipo de coisa. A cultura era muito parecida com a de hoje. É verdade que temos alistamento de informações em páginas da internet. As pessoas têm vendido e comprado informações por séculos. A lista telefônica é uma referência. Não é só útil na internet. Não é tão bom quanto uma lista da internet, porque é mais difícil você atualizar, é mais difícil você distribuir, mas ele faz, em essência, a mesma função. E a adoção de novas tecnologias, tipo o Facebook? Eu não sei quando o Facebook surgiu na internet pela primeira vez, eu acho que eu vi pela primeira vez em 2008, 2009. Eu achei que era uma idiotice, eu acho que eu abri uma conta, mas nunca mais olhei. Aí, de repente, todo mundo estava usando. Pessoas falam com frequência que esse tipo de tecnologia eles disseminam pela economia de forma muito rápida. Não demora para uma empresa como o Facebook ou o Twitter de ir de desconhecido, onde ninguém ouviu falar a respeito, para o assunto que todo mundo conversa, todo mundo está falando a respeito e tem milhares de usuários.
Isso também não é novidade. Alguns de vocês talvez já fizeram um curso da teoria da inovação. Talvez você já viu uma curva de S, que nem você vê aqui, parece a letra S. Tinha um cara chamado Rogers, um acadêmico de tecnologia, que falou sobre essa relação. Algumas pessoas chamam da curva do Rogers. Então, na horizontal temos tempo, na vertical temos o número de usuários, e a ideia é mostrar que novas tecnologias, no início, poucas pessoas usam só. Esses são os iniciantes. Mas chega um momento que a taxa de usuários aumenta muito rápido. Você tem essa parte quase vertical da curva e depois ele aplana novamente, onde quase todo mundo que vai usar já está usando. É como o Facebook. É como eu acabei de falar. Ninguém tinha, de repente todo mundo. E talvez você conheça algumas pessoas que não, tipo tua avó, que não usa Facebook. E ela provavelmente nunca vai estar no Facebook. Mas se você observa a história de outros tipos de tecnologia, o ritmo de adoção segue o mesmo padrão, seja eletricidade, automóveis, máquinas de lavar roupa, videocassetes. Quase toda a tecnologia nos últimos 100, 150 anos tem sido adotado usando o mesmo padrão, o mesmo estilo de crescimento. Então isso não é novidade. Existe um livro muito interessante de um professor de direito da Yale, o nome dele é Benkler, chamado A Riqueza das Redes, um jogo de palavras com o rei A Riqueza das Nações, da Adam Smith. E ele chama a produção de colegas, tipo Wikipedia, software livre, onde pessoas numa comunidade na internet podem participar sem um dono central, sem uma direção central. Ele diz que é um sistema mais democrático de produzir produtos, tipo Wikipedia, ou Linux, ou algo assim que é mais democrático, uma forma mais democrática de produzir, que é melhor do que um sistema hierárquico. Ele é esquerdista, esse Benkler, e ele quer a democracia participativa, esse tipo de coisa. Mas ele faz ele alega que essas redes abertas é a primeira vez que muitos milhares de pessoas puderam participar em produzir algo, cada um contribuindo uma pequena parte, com um resultado final que é muito além do que qualquer indivíduo sozinho poderia produzir. Eu quero mandar uma cópia do ensaio do Leonard Read, Eu, o Lápis. Vocês conhecem o Lápis? As coisas que ele refere à produção de colegas, é assim que nós iríamos descrever o mercado livre. O mercado é uma rede gigantesca, onde as pessoas participam, comprando e vendendo, contribuam à ordem social geral, preços, quantidades, alocação de recursos e assim por diante. Então, quando as pessoas dizem a internet ou a Wikipédia, o software livre é uma ordem espontânea, talvez diriam sim, é verdade, eles são. Assim como o mercado em si é uma ordem espontânea, que já existe desde o início da civilização humana.